Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um EPSECast. E é um EPSECast diferente, porque dificilmente eu simplesmente pego a câmera aqui e falo, né? Eu normalmente tenho um roteiro, tenho uma. Roteiro não, mas eu tenho um tema principal que eu vou falar, né? E hoje eu decidi fazer um episódio para falar um pouco sobre coisas que não são de EPSEC, né? Talvez soft skills, talvez coisas aleatórias, enfim. Mas ainda relacionadas ao nosso mundo profissional. E o que eu queria falar com vocês? Recentemente aconteceram algumas coisas aí na minha vida profissionais, né? Me fizeram refletir, como sempre refleti, alguns desses temas. Tô meio zoado esses dias. Enfim, e um desses temas é o seguinte: professor, né? Como vocês sabem, eu sou professor, né? Aqui na internet, dou aula para vocês. Tenho meus cursos onde eu comercializo, faço dinheiro com isso. Já dei aula em universidades, graduação, pós-graduação, né? Enfim, ainda estou dando aula em universidades no Brasil. Em algumas universidades, em empresas privadas, enfim, uma série de treinamentos e tal. Então, eu sou um professor, né, naturalmente. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre isso. Eu acho que em toda a minha carreira de professor, eu tive duas reclamações. Duas. Duas literais mesmo, assim. Reclamação do jeito de eu falar, ou do meu. Como é que fala? Minha entonação, né? Essa foi uma reclamação. E a segunda reclamação, que eu não era tolerante com relação a faltas. E tudo, mas era um caso bem. Esse era um caso bem específico, dá pra pegar até outro episódio e explicar sobre isso. Mas enfim, então eu tive duas reclamações em toda a minha carreira, desde então até hoje, né? Mas eu sempre vejo o pessoal reclamando de professor. Porque o professor não fala direito. Porque aquele professor é feio. Porque aquele professor se veste mal. Porque aquele professor. A voz do professor me irrita. Porque aquele professor é palmeirense, é corintiano. Porque aquele professor. Sabe assim, umas reclamações sem. Sabe, gente, porra. Você reclamar de um professor com base nos seus gostos pessoais, assim como você reclamar de um médico ou do taxista, esse taxista é feio. Esse médico, a voz do médico é feia. E daí? Mas assim, e daí? Tu tá ali pra pegar a porra do conteúdo, assistir a aula, aproveitar aquilo e sair fora, meu irmão. Tu não tá ali pra fazer amizade, tu não tá ali com o professor, tu não tá ali pra gostar ou não gostar dele. Claro que como cliente, né, de uma universidade, de uma faculdade, você tem o direito de falar, pô, o professor não está passando o conteúdo relevante à matéria, né? Tem um monte de professor militante aí em aulas, né? Vide herança de Paulo Freire, né? Aquela merda, né? Mas enfim, então tem um monte de professor militante em sala de aula. Então o cara, em vez de dar aula ou conteúdo, ele tá lá falando merda, né? De qualquer outra militância que seja, né? Seja do lado A ou do lado B, né? Ele tá ali para dar o conteúdo, enfim. Então isso é uma coisa, vai reclamar, olha, eu tô aqui, o professor, tô no curso aqui de desenvolvimento seguro, EPSEC, o professor tá dando aula de, sei lá, culinária, ensinando a gente a cozinhar, né? Porra, né? Aí tem um problema mesmo, realmente. Cabe uma reclamação, enfim. Né? E até outras medidas. Agora, o professor não. A voz do professor é chata. O professor não. Como é que fala? O professor não me explica direito. Isso também é muito relativo. Né? Eu, por exemplo, tenho um jeito muito rápido de falar, né? Até ansioso, até energético. Eu lembro que uma turma, inclusive, o pessoal me chamava de pastor. Falava que parecia que eu pegava a Bíblia, né? E ficava orando, né? Como alguns pastores fazem, né? Bem engraçado. E realmente, né? Eu tenho um jeito bem enérgico mesmo de explicar e de falar. Enfim, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas como eu falei, o que importa é o conteúdo que eu tô oferecendo ali, não de fato o meu jeito, né? A menos que eu grite com as pessoas, né? Chute, trate-as mal, enfim, né? Isso é outro problema. Mas, enfim. Então, assim, gente, professor a gente não reclama, professor a gente aceita. Amigo a gente não reclama, amigo a gente aceita. Pai e mãe a gente não reclama, pai e mãe a gente aceita. Você não escolhe pai e mãe, você não escolhe muitas vezes a pessoa que você gosta, você não escolhe. Amigos, pessoas que você vai trabalhar junto, você não escolhe. Você gosta ou não gosta. Você aceita ou não aceita. Não, mas esse cara aqui, ele é meu amigo. Pô, mas peraí, ele é meu amigo, mas ele é corintiano, então não pode ser meu amigo. Não, ele é meu amigo, mas ele é negro, ele é meu amigo, mas ele mora num bairro que eu não gosto. Tipo assim, não. É teu amigo e pronto, acabou. Com os defeitos e com as qualidades. Assim como a tua esposa, como teu marido, como teus filhos, como os teus pais. Ponto. Você não troca isso, você não muda isso, né? Você pode falar, não quero sumir, né? Viver isolado aí no meio do mato, né? Mas enfim, então com relação a professores, geraçãozinha bosta, que vocês são uma geração merda, né? Para de ficar reclamando de professor. De novo, no contexto específico, né? Você pega ali, recebe a porra do conteúdo, absorve aquilo, tira dúvidas, segue a vida. Ponto. A geraçãozinha que tá reclama de tudo, tudo é afetado, Mano, não. Vocês estão acabando com a
estão acabando. Estão acabando com os professores. Muita gente boa desiste de dar aulas, de ensinar, de produzir e tal, por conta disso. Porque enche o saco, pra falar a verdade, né? Enfim, esse foi um tópico que veio na minha cabeça por conta de alguns acontecimentos recentes, mas não especificamente com relação a isso, mas eu vi outras pessoas fazendo, né, e eu falei, deixa eu fazer falar 5 minutos sobre isso, né, para o pessoal refletir um pouco. Então era isso que eu queria falar. Outra coisa importante que é legal a gente falar é com relação ao certificado, né? Certificado, gente, e aí no ramo ainda de cursos e estudos, né? O certificado, ele é para o brasileiro, né? Ele tem um significado, né, importante do título, né? Olha, eu sou MBA, eu sou pós-graduado, eu sou especialista, sou graduado, tenho um certificado, tenho um papel que diz isso. Cara, nosso mundo de TI, vamos falar a prática bem real, assim. No mundo de TI, não é tão relevante assim. Eu tenho inúmeros amigos, colegas de trabalho, inúmeros, sem faculdade alguma, sem curso algum, caras muito bons. Assim como tem outros, com curso, com certificado, com mestrado, com doutorado, muito bons. Assim como tem gente sem curso, sem coisa nenhuma, muito ruim. Assim como tem diplomado, muito ruim. Né? Então, não é o diploma em si, a gente é muito atrelado ao título, né, ao papel. Então, não é o papel em si. Seja um curso A, o curso B, graduação, pós-graduação, enfim. Mesmo sem isso no mundo de TI, e essa é a verdade, mesmo sem isso no mundo de TI, é possível ser muito bem sucedido. O que vai acontecer na empresa A ou na empresa B, por política da empresa, para alcançar cargos altos, necessita-se que a pessoa tenha uma graduação, uma pós-graduação, enfim. Aí cada empresa vai definir a tua regra, o que ela acha que tem que ser. Mas isso não é uma verdade global. Aqui fora, exige-se um pouco mais. Então, você tem faculdade? Tenho, beleza. Exige-se um pouco mais ter faculdade. O Brasil não tanto. O Brasil, você, cara, precisa de um programador. Vem aí. Da RG, sabe programar, sei, vem aí. Entre aspas, é bem isso, né? Então, cuidado com essa neura, né, de querer papel, de querer certificado, de querer, né? É importante. Não tô dizendo que não é importante. É importante. Eu gosto, eu tenho os meus e ainda quero ter mais, né? Mas ele não pode ser o centro da coisa. O centro da coisa é o conhecimento de fato, o aprendizado de fato. Eu cansei de entrevistar gente em empresa que eu trabalhei, e a empresa precisava de contratar, já é uma mão de obra difícil, especializada, EPSEC, aquela coisa toda. E cansei de entrevistar gente, assim, da faculdade, por exemplo, para estagiário, ou que não estava na faculdade. Falar, gente, é o seguinte, você vaga para júnior, pleno, sênior também, enfim. Você tem o conhecimento? Eu preciso disso aqui. Tá aqui o teste. Você quer fazer esse teste? Quero. Faz o teste aí. Fez o teste. Vamos conversar sobre o teste. E aí, me explica o que você fez aqui. Explicou. Tá contratado. Não interessa, assim, bem entre aspas, não interessa se o cara tem ou não certificado, fez ou não a faculdade A ou B. Ah, porque o cara fez a faculdade federal, o outro fez a faculdade privada, uni não sei das quantas, o outro não fez faculdade nenhuma. Tipo assim, eu malemar tenho a mão de obra, eu malemar tenho alguém para aquilo. Então, quando eu acho, eu não vou ficar botando pedaço de coisa que se faz necessária aleatoriamente, né? Então, sei lá, sabe? Certificado é uma parada que. Certificado é uma parada que é importante, é legal e tem o seu valor, mas não deve ser o nosso centro. A gente não tem que buscar isso, buscar o papel, buscar o título. Olha, agora eu sou pós-graduado. Você aprendeu na pós-graduação? Você tem o conteúdo de fato? Se tiver um problema real, você vai resolver o problema? Papel, né? É igual futebol, o pessoal brinca muito, né? O Palmeiras não tem mundial, o outro time. Tá, e quando o Palmeiras ganha do time que tem mundial, o título entra em campo? O título faz gol, defende bola? Entende? Percebe? Então, essa brincadeira, né? Do o título, o papel. Tá cheio de gente com título que não faz porra nenhuma. Assim como tá cheio de gente que sem título nenhum, que faz coisa pra caralho. Né? Eu não tenho diploma nenhum de edição de vídeo, de áudio, de podcast, de apresentador, de escritor de livro, não tenho nada, formação nenhuma disso. Tá aí, um monte de conteúdo para vocês. Bom ou ruim é outros 500, né? Mas tá aí. Né? Se fosse eu querer título ou reconhecimento por isso. Então eu queria dar esses dois recados pra gente hoje. Né? Vamos parar com essa porra de reclamar de professor. Não só professor oficial, né? Pessoas que estão treinando a gente, né? Enfim, instrutores e tal. Vamos parar com isso. E tira o foco do papel. O papel não precisa ser foco, né? De novo, você pode trabalhar numa empresa que às vezes o RH exige para te dar um reembolso, por exemplo, coisas do tipo. Ok, aceitável. Mas como indivíduo profissional, não almeje, de fato, papel. É isso.